Olá, meu povo lindo! Já vamos começar mais uma live falando sobre autismo. Só um instantinho, nós vamos aguardar a nossa convidada, que já vai chegar. Só um instantinho. Enquanto isso, eu vou acomodar meu telefone aqui no suporte. Hello! Vizinho aqui, ó. Olha, quanta gente bonita chegando, que gentil. Marli, sejam todos muito bem-vindos. Instantinho só que a minha convidada já está chegando, tá? Nós vamos falar sobre autismo e aromaterapia hoje, tá? Instantinho que já... Oi, ó, a Patrícia chegou. Vamos ver aqui. Vamos adicionar. Adicionei você, Patrícia. Vamos ver. Oi! Beijo! Olha só. Minha convidada, Patrícia da Silva, batendo aqui sempre com a gente nesse canal, né, Patrícia? Sempre é uma honra cada vez trazer ela aqui, porque sempre tem muito para acrescentar, para agregar, né? E hoje nós vamos falar sobre autismo. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos falar sobre autismo e aromaterapia. E se houver necessidade, houver necessidade de falar no assunto um pouco mais profundo, a gente pode se estender para uma segunda live. Essa primeira live a gente vai falar não profundamente das comorbidades, das questões que envolvem autismo, mas sim de como podemos trazer alívio, né? Aí, se precisar se aprofundar, nós continuamos. Vai depender do interesse de vocês. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Cleusa, por estar aqui. Tô tentando me afastar para ver se vocês conseguem ver direito. Muito boa tarde, é um prazer. E a Cleusa chamou para falar sobre esse tema, que é um tema que a mim me interessa muito, né? Porque com tantos anos ajudando muitas mães autistas, né? A gente adquire muita experiência e carrega o conhecimento, né, que a gente vai agregando ao longo do tempo, ajudando as pessoas e ajudando a elas a melhorarem, ajudando as crianças, ajudando as mães. Então, para mim, realmente é algo... Ela fala, vamos falar de autismo? Opa! Eu falei, opa, vamos! Faz um tempo que a gente não fala, né? Então, realmente é um tema que eu gosto muito. Obrigada, Cleusa, por me convidar. Temos muitas razões para falar de autismo. Não só pela demanda crescente de novas crianças com essa síndrome está nascendo, né, que é algo que está impressionando a maioria das pessoas, dos cientistas, pela quantidade de crianças que estão nascendo com essa síndrome, mas também porque nós temos comunidade dentro da nossa equipe de autismo, na verdade, Patrícia, tem pessoal que faz... Sim, a gente tem muitos, né? E eu, particularmente, não tenho um filho autista, não sou autista, tenho parentes, sim, tenho uma prima, mas a questão não é essa. Dentro do autismo, também nessa linha, também existem outras síndromes, né? Que é o Asperger e outras mais. E eu vivencio isso em mim, uma síndrome dessa, né? Então, é algo que realmente toca profundamente na minha essência e no meu ser, tá? Então, realmente, é algo que fala no meu coração profundamente em relação a todas as síndromes. Então, hoje nós vamos trazer algum conteúdo, alguma coisa sobre as comorbidades, porque a principal causa, como o autismo é uma doença sintomática, né? Então, ela é reconhecida por sintomas, né? Pelo padrão de comportamento, não é? Então, ela está muito relacionada ao comportamento, a padrões de comportamento. E a gente vai trazer algumas coisinhas, um conteúdo de como podemos facilitar o dia a dia da pessoa que tem um autismo, da criança, e até dos pais que lidam com as crianças, porque é difícil para toda a família, né? Porque cria uma separação, um afastamento, é um comportamento meio
até meio antissocial muitas vezes, né? É social, né? O problema não social. Tem uma interação, ela é meio antissocial, né? Então, ela tem determinadas dificuldades em relação a isso. Então, a Patrícia vai passar para vocês um pouquinho desse mundo de universo que está dentro dessa cachola de conhecimento do autismo. Eu vou deixar a Patrícia agora. Então, como eu falei para vocês, que eu gosto muito desse tema, porque eu comecei, quando a do Terra iniciou no Brasil, que foi há 2 anos atrás, né, eu fui uma das primeiras a começarem a postar as coisas aí no Brasil, e veio surgindo mães, né, a minha procura de óleos essenciais para trabalhar o autismo. E aí, através disso, eu resolvi fazer um estudo de caso. Eu fiz um estudo de caso com mais de 100 mães. E a gente conseguiu ver que essas mães pudessem experimentar os óleos essenciais, né? E vivenciar eles por mais de 30 dias. E a gente teve um grande sucesso, né? Inclusive, hoje, muitas dessas mães são os líderes minhas, né? Que estão aí, parceiras minhas que ajudam outras mães também a se empoderar. E é uma evolução muito grande, né? Porque eu vejo muito, eu me ponho muito no lugar da mãe, né? Eu como mãe. Então, muitas vezes, o meu foco não é a criança em si, mas a mãe. Porque a mãe é a que carrega a carga toda, né? A mãe que tem que apoiar essa criança. E se a mãe não estiver bem, ela não consegue dar o suporte para a criança. Então, muitas vezes, quando a mãe vem procurar os olhos para a criança, eu acabo tendo que trabalhar os dois. Não tem como trabalhar um só, né? É só o filho. É um conjunto, né? A família toda por completo, mas especificamente a mãe. Então, ensinando essa mãe como se cuidar, como se empoderar, como olhar para dentro dela, que muitas vezes ela acaba se esquecendo, né? O autismo toma conta vamos dizer, toma conta da vida dela, e ela perde completamente a identidade, vamos dizer, né? Então a gente faz um trabalho muito lindo com as mães e com os filhos, né? Então eu acho que é algo transformador, é muito transformador quando as mães falam, né, dão os resultados e os feedbacks de que os filhos estão melhor, que os filhos estão falando, que os filhos estão se comunicando, que a conexão entre eles melhoraram. E todos os benefícios que a aromaterapia traz, e claro, a gente não fala só de aromaterapia, a gente fala de estilo de vida, né? De tudo, trabalhar a criança realmente holisticamente e a mãe, né? Então, para mim, é algo muito satisfatório ver essa transformação e ver que hoje muitas delas continuam aqui comigo, e muitas delas são parceiras minhas, né? Que também empoderam outras mães. E é aquele ciclo maravilhoso, né? Que eu empodero alguém, ela se empodera e ela vai empodera a próxima, e a gente continua, né? Vamos dizer, é um processo de salvar-vidas, realmente, porque no emocional dessas famílias é muito dificultoso, E eu não tenho filho autista, tá? Então, para mim, muitas vezes, no início, muitas pessoas apontaram, mas você não tem filho autista, como que você... Mas eu sou mãe, né? E muitas coisas que acontecem no autismo pode acontecer com qualquer outra criança. Não, as pessoas têm medo, muitas vezes. Eu vejo pessoas que me procuram, Patrícia, essa pessoa tem autismo, o que eu faço para ajudar ela? Gente, autismo não é algo de outro mundo. A gente trabalha as comorbidades, como a Creuza falou. Então, a gente pergunta como que essa criança, o que essa mãe precisa melhorar nessa criança, o que ela precisa, o que ela, né, qual é o objetivo dela, o que ela quer ter mais naquela criança. Muitas vezes o foco, é melhora do sono, como qualquer outra criança. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é uma criança. É uma família, né? Então você olha para ela com amor, né? Com amor que você está do lado de fora, olhando a situação de uma forma ampla que ela não consegue enxergar, e você consegue ver de fora o que ela precisa, né? Que muitas vezes ela não consegue. Muitas mães estão perdidas realmente, procurando diversas opções e tratamentos para conseguir, vamos dizer, sobreviver, né? Não é nem sobreviver realmente, o modo de sobrevivência.
Então é muito impactante o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças através da aromaterapia, né? Eu tenho uma visão meio dos dois ângulos, né? Eu acho que tanto do ângulo de ser mãe e lidar com essas questões, porque também sou mãe, que nem diz você, meu filho não desenvolveu nenhuma síndrome, né? Mas como eu mesmo já disse, eu tenho. Então é uma coisa que eu lidei a minha vida inteira, desde sempre. Fui muito julgada como antissocial. Você não tem ideia de como é a minha evolução para estar hoje conversando com vocês, sorrindo. Simplesmente para dar um abraço numa pessoa foi uma luta de anos. Foi muito difícil para mim, gente, abraçar. Eu aprendi a abraçar, eu aprendi muitas coisas. Então, eu consigo, assim, ter uma ideia, né? Porque dentro do autismo existem vários graus. E dentro das outras síndromes, que no meu caso não é autismo, né? Também existe graus, né? E, então, a gente consigo compreender o estado, o emocional. Da criança, né? Exatamente. É algo realmente... E das pessoas também, né, Cleusa? Porque as pessoas... não é culpa das pessoas que elas não entendem. É muito dificultoso, vamos dizer, né? Você, vamos dizer, aceitar o outro. A gente quer que as pessoas sejam de certa forma. Pra gente é difícil, né? É difícil... É cruel o julgamento. Muito cruel. Sim, às vezes mesmo educando os nossos filhos, né, Cleusa? Como você sempre me fala, Patrícia, você vai educar 3 filhos de 3 formas diferentes, vai ser mais difícil para você. Mas é importante a gente saber disso, que a gente não é colocar a criança dentro da caixa e achar que toda criança tem que ser daquela forma. E já começa por aí, né, Cleusa? E ainda quando a criança tem um distúrbio, ainda piorou, né? Então, tem toda a relação das comorbidades para lidar com as dificuldades da própria criança, porque o ângulo de visão dela é diferente, a maneira dela lidar com a vida é diferente. Ainda tem todo o emocional, porque a família se sente isolada, desamparada. Desamparada. Exatamente, se sente muito, realmente é muito complicado. Como eu falei, o ser humano às vezes consegue ser muito injusto e preconceituoso, e isso sofre toda a família em relação a isso. Então, o autismo, lidar com o autismo, viver numa casa com autismo, tem muitas questões a ser lidadas. E todas essas questões podem ser aliviadas e abrandadas, e muitas vezes até resolvida com a aromaterapia. Não é verdade, Patrícia? Sim, com certeza. A aromaterapia e os óleos essenciais podem te ajudar. Quando eu falo aromaterapia, os óleos essenciais, porque a aromaterapia é uma linguagem, uma técnica terapêutica que lida mais com a parte aromática do óleo. E quando eu falo dos óleos essenciais, é a coisa mais orgânica, mais física, né? Então, você pode trabalhar das duas formas com a tua criança, com a tua mãe, com a tua família, para te amparar e dar apoio em todos esses momentos, né? Então, desde desenvolver a fala até aceitar tomar banho, né? Vestir a roupa, né? Que é uma luta. Tem uns relatos assim que eu vou falar ao longo do tempo, mas você pode continuar. Não, então vamos, já que a Patrícia começou, eu acho bem interessante, senão essa live vai se estender muito, a gente vai falar muito do emocional, porque todo mundo já fica meio emocionado aqui, geralmente a gente tá hoje a gente está mais... porque é uma coisa que pega muito no emocional da gente, né? Então, a Patrícia vai falar agora das questões, de algumas, porque cada um é único, né? Cada criança é diferente, né? Por exemplo, muitas mães reportam, né, raiva, inflexibilidade, né? Mas é muito mais comportamental, vamos dizer, como a Cláudia falou, a questão de adaptação, né? Questão social, realmente. Então, e claro, ansiedade. Não são todas as crianças que têm problema com sono, mas muitas têm.
né? Com a criança hiperativa, déficit de atenção, a sobrecarga sensorial também, né? Muitas questões sensoriais, vamos dizer, as crises, né? Que acontece devido à inflexibilidade, de não aceitar mudança muito fácil. Tudo mais, vamos dizer, mais excessivo e muito duro também nas mães, de saber educar essas crianças, né, Cleusa? Como saber educar uma criança assim? Porque você não quer ser a mãe que, só porque ele tem autismo eu não vou educar ele dessa forma, né? Eu vou deixar ele fazer o que quer. E aí você esquece que antes do autismo ele é uma criança como qualquer outra, ele precisa ser educado, né? Então envolve muitas coisas. E as questões digestivas também, né? Que tem total, né? Muitos autistas têm problema com a digestão. Está totalmente conectado também o cérebro e o intestino, né? E essas são a maioria dos relatos, né? Mas a maioria das questões são comportamentais. Questões de não interagir, né? De não interagir com a mãe, de não olhar no olho, aquelas questões que a gente pode ver no início da idade da criança. Mas a maioria é foco. As mães perguntam o que eu uso para o foco, o que eu uso para ansiedade, o que eu uso para irritação. Então, se você vê que o foco, a ansiedade e a irritação estão totalmente interligados, né? Porque se eu resolvo a ansiedade, com certeza eu tenho uma criança mais calma, mais focada, né? E aí a irritação também. E aí é onde os olhos podem entrar para apoiar as questões emocionais, né? E ajudar essa mãe também a lidar com a criança. Muitas acontecem que eu pergunto, né? E como que você está? Mãe, eu estou irritada, eu estou super ansiosa, né? A maioria das crianças, as mães que me procuram são crianças assim já vamos dizer, de 2 a 6 anos, a maioria das crianças. E é essa fase que a mãe e o filho são totalmente conectados, né, Cleusa? E aí eu pergunto para ela como que você está se sentindo. Eu estou ansiosa, estou nervosa. E como que você espera que a criança possa ficar calma, né? E aí a gente trabalha essa parte também da mãe, né? Da mãe estar tranquila, de usar os óleos essenciais nela, porque muitas procuram os óleos para os filhos e não querem usar nos filhos porque muitas vezes querem economizar, né? E eu falo não, porque se você não estiver bem, como você vai poder ajudar seu filho, né? E elas conseguem, depois de um certo tempo, conseguir encontrar um pouco de equilíbrio para poder lidar com a situação e conseguir educar essa criança melhor, conseguir ter vamos dizer, uma rotina digna com essa criança, né? Então é muito impactante a transformação que pode fazer. E as pessoas acham, mas é só o óleo essencial. Não é só o óleo essencial, né? É muito companheirismo, é muita ajuda de um time que realmente se importa, né? As nossas mães estão muito conectadas. Nós temos, inclusive, só um grupo só para elas, onde elas possam tricotar, elas possam se sentir apoiadas, não só falando de óleos, mas de questões que realmente elas precisam. Isso é muito importante, porque muitas dessas não têm rede de apoio, de suporte. Então, compartilhar muito incrível, realmente, que a gente consegue ter essa conexão, né? E eu me conecto muito com elas, porque eu, como mãe, eu sei como é dificultoso, né? Cuidar dos filhos. E o que eu puder fazer, claro, para aliviar o dia dessa mãe, com certeza eu faço, né? E é gratificante. Mas o que eu estava falando, Cleusa, que realmente as questões sensoriais, outro dia uma mãe me ligou, na verdade a mãe dela se cadastrou e adquiriu um kit para ela, né? Para cuidar do filho dela, e fazia tempos que ela não falava comigo. E ela veio me procurar e ela falou, Patrícia, eu tô desesperada, eu já não sei mais o que eu faço. E aí eu falei, o que foi, querida? Daí ela falou, meu filho não quer usar roupa. Diz que ele não aceitava roupa, Cleusa, nem cueca, nada. Pelado, ele queria ficar pelado. Ela falou, eu não sei o que eu faço. Ele sair de casa, não posso sair de casa porque ele não quer colocar roupa. É uma situação muito feia, né? E vamos dizer, feia não, muito difícil. E ele estava também com questões de que, vou dizer, excesso de estimulação, ele queria ficar se tocando, né, e tudo mais, nessa fase. E aí eu falei para ela que ela quais óleos ela podia usar os óleos no sabonete, né, e coisas que poderiam ajudar ele a acalmar.
usar óleos que poderiam tirar essa vontade de querer se estimular. E foi incrível, ela falou assim, Patrícia, eu não sei o que eu ia fazer, eu imagino o desespero dessa mãe. Então, são relatos assim que eu recebo diariamente. A gente que está do lado de fora, a gente consegue ver de uma outra forma, né, Cleusa? Mas é muita empatia que você tem que ter, né? E muito cuidado, realmente, porque essas mães são muito sensíveis, né? Elas são fortes. São mães muito fortes, mas elas estão num período sensível. Porque quando se trata do filho, tudo muda, né? Eu lembro que uma vez minha filha a Maia estava com uma tosse que não passava nunca mais, eu entrei no desespero. Você esquece até do óleo que você pode usar, sabe? Você esquece que você era uma terapeuta, você esquece de tudo. Então eu sei, eu me coloco no lugar delas, entendeu? Independente se os meus filhos têm autismo ou não, eu me coloco no lugar dela. Então é importante isso, você ter empatia, né? E um pouco, né, vamos dizer, ter alguém que possa te orientar, né, te guiar e saber realmente orientar essas mães é muito importante, é muito importante. Sair daquela sensação de estar solitário, né? Fazer parte de um grupo em que cada um está lidando com uma questão e se ajuda mutuamente, porque ela é meio solitário, né? Você fica isolado quando você lida com uma questão assim, principalmente se você está numa família que não tem outros casos, né? Aí é mais... porque às vezes acontece... Porque como no autismo tem vários graus, né? Às vezes a criança tem um grau muito leve de autismo e toma determinado comportamento e quem olha de fora não compreende. Acha que é o pai ou a mãe que não educa. Então tem todo um julgamento social, tem toda uma questão emocional envolvida muito grande. E quando você faz parte de um grupo, quando você pode se ajudar mutuamente, porque, gente, juntos somos mais fortes, né, Patrícia? Com certeza, ninguém vive sozinho, não, gente. Ninguém vive sozinho. É muito importante isso e ajudar, né? Seja da forma que você possa, às vezes até uma palavra amiga, né? Um ombro para chorar, escutar a pessoa é o que essa família precisa, né? Então é realmente algo muito incrível que eu tenho gratidão por ter feito parte de o universo ter alinhado eu com esse tipo com essas mães, né? Para que eu pudesse levar uma luz, né? De que sejam algumas, né? Mas eu acredito que é algo realmente que me impacta de uma forma muito, muito grande de ver que a evolução das crianças e das mães, né? Às vezes vem elas tomando a rédea da situação, de estando mais calmas, de poder tomar melhores decisões, né? É muito bom. Realmente. E a gente, se vocês que estão vendo essa live agora ao vivo, ou depois, se eu conseguir salvar ela, né? Porque assim, só o Instagram sabe se ele vai deixar eu salvar ou não, né? No Face ainda estão lá, mas o Instagram é complicado. E vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento, com certeza a gente não falou nem 1% do que é esse universo, né? Nem tem como a gente falar tudo, né? Mas se vocês quiserem que a gente busque algum tema dentro para dar uma continuidade, sintam-se à vontade para mandar esse questionamento, essa pergunta para nós e a gente vai buscar tudo que a gente puder com todo o nosso coração, as informações para você, tá? Então, Paty, e uma das questões muito lidada com o autismo e também as outras síndromes, né? Eu já começo a falar sobre olhando o meu pessoal, né? Porque que para mim foi muito pontual e fez muita diferença para mim, Cleusa, como eu falei, também tenho, foi a oxidação. Né? A oxidação que, principalmente no cérebro, né? Tem essa dificuldade muito grande e dentro do óleo, né? E dentro dos óleos essenciais tem essa sinergia que a do Terra tem,
que para mim, quando eu comecei a utilizar dela, confesso para vocês que eu acho que aqui no Brasil ainda não tem ela pronta para ingerir, eu não sei se tem, eu não sei, mas eu tenho ela de ingerir, então eu pode passar, né, usar de outras formas, mas eu confesso para você que foi assim, a primeira vez que eu usei, eu senti assim no meu mental um baque, assim, e um alívio, como se a minha mente ficasse mais leve ao me utilizar do DDR Prime. Né? Então, eu queria contar para vocês a minha experiência com o outro lado. Mães é uma coisa, o outro lado. A experiência das três. Até eu fiz a mesma experiência que você e eu, ó. Tu usou também, Patrícia? Sim, da forma que você falou, realmente foi excelente. Então, eu uso todos os dias. Eu me utilizo do DDR Prime diariamente, porque me trouxe um descanso mental, porque a minha mente é muito acelerada. Eu tinha, dentro do padrão da minha síndrome, esse de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo simultâneas. Extremamente acelerada a pessoa aqui, extremamente acelerada. Mulher biônica. Nas questões psicológicas, né? Física nem tanto. Mas então, o DDR Prime, ele foi muito, muito maravilhoso. Muito maravilhoso, gente. Eu acho que eu me apaixonei. É incrível, incrível. E eu vou pedir para a Patrícia falar um pouco dessa coisa abençoada que não tinha no Brasil até quando começamos a introduzir para o autismo, né, Patrícia? E hoje já temos no Brasil. Sim, DDR. Nós temos agora, né? Antes eu tinha que traficar, né? Eu tinha que levar daqui para aí. E era a maior coisa, Ela né? tem que estar trazendo dos Estados Unidos para a gente o tempo todo, né? Sim, tive que levar por muito tempo. Graças a Deus está aí. Sim, o DDR Prime é uma combinação de diversos óleos que são, né? Vamos dizer, eu chamo ele de a bomba de antioxidantes, né? Então, o autista tem, vamos dizer, ele não tem a capacidade de eliminar as toxinas dos radicais livres como outra pessoa. Então, para ele é um pouco mais dificultoso. Então, mais uma vez, é preciso, primeiramente, tentar evitar contato com muitos tóxicos, né? Eliminação de tóxicos na casa, que a gente mencionou algumas semanas atrás, para que, já que o organismo dele não consegue fazer o detox dos radicais livres, né? Tem mais dificuldade, vamos evitar que eles entrem, né? Claro, a gente não tem como evitar que tudo entre no nosso organismo. Então, aí vem o trabalho do DDR Prime, né? Onde ele, com todos os componentes que contém nele, né? Os óleos de laranja, liaole, e todos os outros, que vai ajudar o seu corpo a eliminar, né, a carga de radicais livres que tem dentro do corpo. E isso faz o quê? O DDR Prime, os relatos são um alto nível de foco, né? As mães relatam que a criança fica muito mais focada, o sono melhora, né? A criança fica mais leve. Muitos reportam também que a fala, as crianças começam a pronunciar mais palavras. Claro, se você tem uma correlação, né, da fala com o nível de antioxidantes também. Inclusive, tem um estudo que eu compartilhei há um tempo atrás que fala a relação do antioxidantes no autismo com a fala. E os outros benefícios, né? Que é um blend que vai dar o suporte na imunidade, né? Na saúde celular em geral. Então, é um óleo assim que todos nós deveríamos usar, né? Não só... Eu sempre falo para as mães, usem em vocês também, que é importante, né? Inclusive, eu, quando comecei a usar, a primeira fase é aquela da desintoxicação, né? Eu não sei se você sentiu isso, Cleusa, mas eu comecei a ficar irritada. Tudo que parecia que eu sentia antes, como as alergias, os desconfortos na garganta, começava a se apresentar para mim. E depois, comecei a ficar no nível de irritação muito grande. Tanto é que quando a gente fez o estudo, a gente usou o blend do Peace junto para poder acalmar as feras, né?
Então, a gente começou foi os relatos e depois, claro, a melhora do sono veio, né? Você sente realmente aquela sobrecarga que estava no seu organismo, ela sai, né? E você fica mais leve, vamos dizer, né? E o nível de foco é o que as mães realmente relatam, que melhora muito. Para mim, que já estou com 47 anos, já trabalhei muitas questões dentro das minhas necessidades, o DDR Prime não me trouxe nenhuma irritabilidade. Eu não passei por esse detox, talvez porque eu já estava usando muitos óleos antes, muita coisa, eu já estava num processo, né, de auto tudo, né? Então, equilíbrio, né? Duas coisas assim pontuais que ele trouxe para mim foi essa sensação de mente descansada. Leveza. A minha mente, eu senti ele totalmente aqui no meu mental mesmo. Parece que ele atua mesmo a minha mente, entendeu? Minha mente ficou leve, fluida. Aquela confusão mental se foi, né? Não era uma confusão mental, não tinha uma confusão mental, tinha um cansaço, um desgaste. Não era uma confusão, era mais um cansaço, um desgaste, sabe? Talvez porque pessoas que têm síndromes, eles usam, os cérebros são muito mais acelerados. Mesmo que a criança está lá sem falar nada, não sei o quê, mas a mente dela está lá. Sim. Trabalhando em questões que a maioria das pessoas não compreende, mas está lá muito acelerado. Por isso tem o desgaste da oxidação. Porque eles estão trabalhando num ritmo muito maior. Então tem um cansaço, um desgaste. E o DDR Prime trouxe exatamente isso. Esse alívio, esse descanso. E o sono ficou muito mais gostoso também. Né? Eu já falei para vocês várias vezes que lavanda para mim é o ó, né? Que a lavanda não é calma. Não me acalma em nada. E dormir menos ainda, né? E, no entanto, o DDR Prime faz você dormir, se sentir bem. Sabe? Ele não faz eu dormir, mas quando eu descanso de uma maneira tranquila. Ele me deixa descansada, entendeu? Daí eu fico... Quando você está descansado mentalmente, você está disposto a qualquer coisa. Fica mais fácil, talvez. Fazer tudo. Né? Eu acredito que para as crianças, quando a mente está mais descansada, daí fica mais fácil para desenvolver a fala, para tomar outros padrões e outra atitude, né? Eu acredito, pela minha experiência, que deve ser mais alguma coisa assim, dessa forma que ele trabalha, né? Por esse descanso que ele dá. Porque ele trabalha no teu físico por todo também, mas no teu mental ele é muito pontual para quem tem alguma síndrome, tem alguma oxidação. Ele vai muito, 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 ele trabalha muito e é muito, muito reconfortante. Muito reconfortante para tua mente. Né? Você consegue... Não, tem coisas que é só vivenciando, não tem palavra. É como explicar, né, Cleusa? Que nem tem como eu explicar aqui, porque daí eu ia ter que entrar em outros assuntos que ia fugir do tema, né? Então, nesse aspecto, entendeu? Que o DDR Prime, para mim, ele é tão maravilhoso. Gente, eu comecei a usar o DDR Prime por culpa da Patrícia. Eu não estava nem aí para isso. Ela disse, experimenta! E não é só no autismo, né? Ele é incrível, igual eu mandei uma amostra para uma pessoa, achando que, pelas questões que ela tinha falado, na verdade a filha tinha esquizofrenia. Sim, tem muitas. E ela conseguiu, com o DDR Prime, a criança adolescente já se transformou. Ela fala que pode faltar a carne em casa, mas no DDR não pode faltar. Então é realmente um óleo que é para todos, né? Eu acho que quem que não quer sentir a mente mais leve, né? E sentir esse conforto? Todos, né? Todos temos direito. E eu chamo assim, Patrícia, que o DDR Prime com o Copaíba é a pílula da inteligência.
Ah, Copaíba é excelente também, né? Gente, como que quer? Eu sempre falo para as mães, como que você quer que o filho fique calmo se, né, se ele tem a foco, se ele não está calmo? Primeiro vamos trabalhar a ansiedade, a calma, tudo isso que deixa ele acelerado, né? Para que a gente possa... E aí, consequentemente, a gente tem uma criança mais focada, uma criança que dorme melhor, né? Através disso. Então, é o caminho, né? De não querer, muitas vão pelo caminho de que, ai, que preciso de foco, eu vou acelerar, vou usar alecrim, vou usar isso, vou usar óleos que aceleram, e na verdade não é isso, a gente precisa de algo que vai acalmar, aterrar aquela criança, né? Para que ela fique agora, né? Presente e calma, né? Muito mais tranquila. Então, a Copaíba é outro também que as mães têm um relato incrível, né? A respeito dele. DDR, como você falou, Cláudio, o DDR Prime e o DDR Prime e o Copaíba são dois óleos que não podem faltar. Não podem faltar mesmo. É meu diário, já contei minha receita. É diário para mim, esses dois, é algo assim. Muitas pessoas falam do frankincense, eu gosto muito do frankincense, mas se eu tivesse que escolher entre ele e Copaíba, eu escolheria a Copaíba. Ah, não, eu penso. Ah, não, eu gosto da Copaíba. Porque também, bem, se você... Porque eu amo o cheiro de frankincense, para mim é o perfume mais gostoso do mundo. Agora não, mas eu digo assim, em relação... DDR de perfume. Não, mas eu digo assim, pelas experiências e as trocas que a gente convive, são os dois, DDR Prime e o Copaíba, são os que a gente mais usa realmente no autismo, que a gente vê um retorno maior. Dentro do autismo que a gente vê com... Não, o frankincense eu uso ele diariamente, ele e Copaíba eu uso junto, não pode... Gente, eu queria entrar numa banheira cheia de frankincense. Eu entraria na Copaíba, Não, eu entraria no os óleos assim que eu levo para minha vida é o frankincense, o tangerina e o DDR Prime, que é a minha nova paixão agora, entendeu? Esses três é algo assim que eu me levo para a vida, entende? Eu tomaria um banho de balas. Pois é, eu acho interessante. Aqui para mim o bala não tem uma reação mesma como tem para. Aliás, um pouco diferente. É interessante, eu vejo maravilhas acontecendo com as pessoas em minha volta usando balas. Todo mundo me descreve assim, nossa, agradece quando eu digo balas, é uma coisa assim maravilhosa. Agora, um óleo que eu acredito que vai ser sucesso quando começarem as vendas será o Adaptive. Eu quero muito que a Cleusa experimenta depois para ela dar feedback dele. Este óleo, gente, sincero, é um blend também, tá? Eu acho que ele vai trazer um grande apoio junto com a combinação do DDR Prime, usando o DDR Prime e usando a Copaíba e esse daqui aromático. Né? Eu acho que vai ser excelente. É muito incrível o aroma desse óleo. Azul. Sim, azul, sim. Quero aproveitar no meio do assunto e falar de um outro assunto importante. Para todas as mães que já utilizam óleo, todas as pessoas que já têm óleo essencial em casa, do Terra, é muito importante que agora nós vamos começar o verão aqui no Brasil. Tu vai passar frio, não vai passar calor. E assim vai. Gente, é muito importante você colocar o teu óleo dentro de caixas de isopor ou em geladeira. Aquelas bolsinhas não ajudam. Elas são bonitinhas, mas elas não são funcional para o Brasil, que é um país tropical. O óleo se perde, a tampa estoura, altera a química do óleo com a temperatura alta. Um óleo bem conservado pode durar 5 anos ou mais. Um óleo mal conservado, em meses, vai para o espaço. É uma coisa muito preciosa. Então, eu queria dar essa dica para vocês. Gente, eu guardo na geladeira, uma caixinha na geladeira, ou em caixa de isopor, para não pegar ondas de calor. Porque aqui tem um dia frio. Ó, hoje eu tô com frio, tá vendo? Olha aqui, jaqueta. Ontem eu tava com biquíni. É tipo assim, Eu nunca fiz isso, coisa, mas também porque aqui a gente tem ar-condicionado, né? E nunca tá muito quente.
Mas você vai estar. Tem que ver. Você tá, por exemplo, a pessoa sai de casa. Ela vai deixar o ar-condicionado ligado por não estragar o ar? Não, não. Né? Então. Não, no Brasil é bem mais quente também, as casas não tem, a maioria não tem ar-condicionado, né? Em todos os mesmo que tenha, a pessoa não vai deixar o ar-condicionado ligado para os olhos o tempo todo. E os olhos. O ar-condicionado só para os olhos. Então, não custa uma caixinha de isopor térmico, alguma coisa, para ficar uma temperatura estável, entendeu? Só por essa razão. Ou essa do isopor. Sim. Eu coloco o meu em caixas de isopor. Até tem umas bolsinhas térmicas, mas daí como a quantidade de óleo está muito grande, não cabe mais nenhum. Viciada do óleo. A pessoa aqui é muito viciada. Então, ou senão eu coloco na geladeira algumas vezes e tal, essa energia. Só que é importante você guardar não só os óleos, como as energias também. Entendeu? O óleo vegetal também não pode pegar ondas de calor grande, ele diminui o tempo dele de pureza. Não é só o óleo essencial, não, gente. Os óleos vegetais, os óleos correadores que você vai usar também. Vamos colocar uma geladeira só para os óleos, só para a aromaterapia, só para os óleos essenciais. Aqui no Brasil o calor é muito extremo às vezes, né? Passa de 40 graus com tranquilidade. E quando você aqui passa. Também, amiga. Aqui também, só que, mais uma vez, as casas são diferentes, né? Aqui mesmo... a califação, né? Da casa toda, né? Isso, Aqui não tem muita coisa que tem. Então, o que acontece? Então, você tem que tomar determinados, esses pequenos cuidados que você vai ter benefício. O óleo dura, é um vidrinho desse tamanho, assim, dura. Nossa, você vai te fazer feliz por muito tempo. Vai te fazer feliz e ter para mais de ano. Para mais de ano, um vidrinho, dependendo, olha, para mais de ano, né? O limão não, porque eu tomo ele todo, daí não dura tanto. O limão, ele acaba, eu compro de litro, eu compro de diversas garrafas, meu limão. Eu tomo e dura uns 2 meses e meio ainda, mesmo tomando de limão. Mas vamos lá. Então, vou voltar ao autismo, gente. Eu só queria falar isso por causa dessas ondas de calor, que um dia é frio, um dia é calor, e isso é importante, essa conservação, essa manutenção, né? Então, vamos lá, Patrícia. Vai lá. Nós estamos falando da DR Prime e do Copaíba, né? Principalmente a questão do Copaíba no autismo, que nós já tínhamos fugido do autismo, tinha ido para outra síndrome, agora voltamos para o autismo de novo. A questão mesmo de calmaria, né? É o que mais as mães relatam, né? Eu quero uma criança calma, eu quero que ele esteja menos ansioso. Né? E aí aconteceu também de uma mãe que o filho começou a ser criança, vamos dizer, e ela começou a reclamar também que a criança ficou criança, gente, sapeca, pulando, fazendo arte. Mas não era isso que você queria. Aí, e muitas vezes as crianças começam a falar mais também. Eu falei, só vou te dizer uma coisa, depois você vai ter que pedir para ele ficar quieto, né? A criança começa a falar demais. Mas, Então, é uma coisa assim... E o outro mais, assim, que mais você... Qual mais... Eu indico muito o Spearmint junto com tangerina para as crianças, para trazer ela para a tangerina para fala, deixa a criança leve, né? Deixa todo mundo leve, menos irritado. Ajuda, né? Eu acho que uma vez que você está menos irritado, quando está calmo, você consegue se expressar melhor. Então, o Spearmint eu gosto de usar no difusor pessoal. Outro óleo também que ajuda muito é a laranja também, né? A laranja é um ansiolítico e dá muito certo nas crianças também. Inclusive até para o sono, né? Quando as crianças não se dão muito bem com a lavanda, né? A lavanda é aquela coisa, gente. Com lavanda, muitas pessoas falam da lavanda, mas eu tenho diversos relatos na minha comunidade que a lavanda não dá muito certo para as crianças, tá? É mais quem tem síndrome, alguma síndrome que não se adapta à lavanda. É incrível, não dá. Aí a gente vai... Não rola. Aí a gente entra com outros óleos, né? Como a laranja é excelente.
A bergamota também é muito boa. Eu gosto do capim-limão para trazer mais flexibilidade para a criança. É um ótimo óleo. Capim-limão também. É. Olha, Diversos, gente, né? para as mães que ainda não viveram essa experiência com os óleos, com aromaterapia, é muito, muito interessante quando a sua criança não aceita nada, você começar com o difusor e botar o difusor naquele ambiente para começar a estimular aquela criança a aceitar alguma coisa, né? Coloca o difusor com farinhas ali e aquilo vai trabalhando aquela criança, o tempo passando, aquela criança vai ficando mais flexível, digamos assim. Sim, e o que pode também fazer quando a criança não aceita o aroma, você pode usar no sabonete, né? Fazer o próprio sabonete líquido, introduzindo aos poucos, né? É claro que você vai, vamos dizer, vai dar 1 ou 2 vezes banho, não vai estar tanto em contato, mas às vezes até estimular a criança a fazer massinha, né? Fazer as massinhas com algumas gotas de óleo, ela vai fazendo ali. Muitas vezes a questão sensorial não permite, né, o uso do óleo através da massagem. Já tive crianças que se recusavam a deixar a mãe passar os óleos. E aí eu falei para ela, ok, faz assim, pega e fala para ele que você precisa da ajuda dele para passar o óleo no irmão. E aí, através disso, ele fazendo a massagem no irmão, ele começou a fazer a troca junto com o irmão e permitir que o irmão colocasse nele, entendeu? Então, tem diversas formas de você tentar introduzir, mas saber respeitar a criança também. Você não vai fazer a criança chorar, deixar a criança entrar em crise porque ela não está aceitando, entendeu? Mas você pode, o difusor de ambiente é excelente, porque ela não está nem percebendo, o óleo essencial está ali no difusor, né? Bombando no ambiente. Então, tem diversas formas de você fazer através das brincadeiras, né? Tem aquelas bolinhas também de... como se diz? De que você coloca na água e ela cresce. Você pode estar fazendo aquilo ali, faz as atividades sensoriais já com a aromaterapia. Pode modelar caseiro e colocar o óleo para a criança brincar, dar estímulo e dar slime, um monte de coisa. Slime, essas coisas assim. A Patrícia até tem umas receitas no canal dela, né? De slime, algumas coisas, onde é que você pode colocar, fazer os estímulos. Então, a criatividade vai da tua criatividade. Se você tá... Não, tô sem criatividade. Entra em contato com a gente, que a gente vai... que a gente orienta, né? É muito difícil, gente, fazer... Eu sempre falo, você não precisa fazer isso sozinho, né? Você não precisa fazer. É muito mais gostoso quando você... Patrícia. Não precisa. Eu acho que a gente tem uma rede de apoio preparada para ajudar, né? Não tem necessidade de você, vamos dizer, sofrer sozinha, né? Vamos ajudar mutuamente, a gente está aqui para isso. Então, eu acho que a gente já... Qualquer coisa que você queira saber mais, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, nós somos aqui de braços abertos para vocês. Em todos os aspectos, tanto no termo no autismo, como qualquer outra síndrome, né? Eu acho que a parte mental, do psique humano, é uma parte que a gente estuda muito. É uma parte que é uma paixão particular minha, inclusive. A Patrícia tem essa paixão dessa parte maternal de mãe, e a gente está aqui para somar, porque aqui a gente soma, né, Patrícia? Sim. Então, a gente vê os ângulos da questão, e a gente está convidando vocês para fazer parte dessa grande família e se ajudar mutuamente. Estamos aqui de braços abertos para vocês. Né? Sim, com certeza. E entra em contato com a gente, porque muitas pessoas usam, mas não usam da forma correta. E não vê o resultado e acha que não funciona, né? Então é importante você ter alguém que sabe, que entende, né? Que vai realmente te ajudar você, não só você comprar um produto, mas realmente você saber utilizar ele e receber o benefício dele, né? Muito importante isso. Tá certo. Então, gratidão, gente. Muito obrigada. Vai encerrar essa live por aqui hoje. Eu coloquei o tangerina no difusor e agora estou com vontade de dançar. Tô brincando. Eu tô brincando, mas vai dançar, amiga. Começa a sambar aí. Eu tô
muito feliz e muito agradecida por todos vocês que fizeram parte dessa live e agradeço também por todos vocês que não puderam fazer parte dessa live, mas vão ver depois, né? Agradeço a participação, o apoio de vocês, porque a gente está aqui de coração aberto para levar o nosso melhor. Muita gratidão. Um beijo, Patrícia. Gratidão. Tchau, querida. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.